que você infantiliza muito se torna muito mais difícil para a criança alcançar, né? Imagina, falar carrinho, né? Muito grande. Então você fala carro, né? Ele nem que seja que ele vai falar cá, mas assim, inicialmente. Mas é mais fácil para a criança alcançar também. Mulher, mãe de 3, fonoaudióloga há quase 12 anos, empresária, dona da clínica multidisciplinar Aliança, apaixonada por pessoas e pelo servir. O nome dela é Naiane Vieira. E eu tô muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Agradecida, né, pelo convite. E acho muito chique agora a gente ter um podcast, né, Crente na Mesa. E eu acho que vai fazer toda a diferença aí pra gente, pra nossa comunidade. E hoje a gente vai trazer assuntos que são muito pertinentes, principalmente na área que eu amo falar, que é a parte da fonoaudiologia, onde a gente vai falar sobre um pouquinho de atraso de fala e tantas outras coisas também. Nai, estou muito feliz de receber você aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa vai aprender muito com esse episódio, porque você precisa entender os sinais aí de quando começar a se preocupar com a sua fala. Se você ainda não compartilhou esse podcast, faz isso agora. Compartilha lá no grupo da família, nas suas redes sociais, marca aqui também o perfil da IEPAC, porque eu tenho certeza que tudo que a gente vai falar aqui, você pode colocar no seu dia a dia. Nai, vamos começar então me explicando de onde você veio e como que surgiu esse desejo na fono. Então, assim, da onde eu vim, né? Eu vou resumir um pouquinho da minha conta história. Pra gente. Mas eu sou filha de pastor, né? E vocês, né, aqui do podcast já conhecem o pastor Geraldo. Mas a gente veio de Minas para cá, porque eu nasci em Campos, mas com 15 dias de nascida, minha mãe foi para Minas, onde a gente morava em Ipatinga. E eu fui criada ali, né? Até os meus 15 anos eu fui criada ali. E aí a gente veio para cá. Também tudo voltado ao ministério, né, do meu pai, junto também com a minha mãe ali, isso. E aí a gente veio pra cá e foi aí que a minha história começou aqui em Campos também. Porque antes eu vinha só pra férias, na casa da avó, né? Que a minha avó materna é daqui. E quando eu conheci, né, como eu comecei a pensar em fazer fonoaudiologia, foi porque eu cantava na igreja. Então, assim, sempre gostei de cantar, sempre gostei da parte de voz e tudo. E pensei em várias coisas. Vou fazer música, vou fazer musicoterapia. Só que todas essas profissões, elas tinham que ter ali um estudo básico de partitura, música. O que não é assim, muito fácil, não, né? E eu tinha que ter uma noção de instrumento musical e eu sou só da parte de canto. Também, você acredita? Então, eu não consigo tocar um triângulo, gente. Já tentei ali, mas assim, aquela ansiedade de fazer o negócio acontecer logo, então, isso me atrapalhou muito. E, assim, para eu começar essas faculdades, que seria música, musicoterapia, eu precisava saber um pouco. Então, eu falei, vai demorar, então vou pensar em outra coisa. Aí, fiz um teste vocacional. Então, jovens aí, quem puder, faça um teste vocacional. Ajuda muito. Isso. Fiz um teste vocacional e deu lá no teste fonoaudiologia e outras áreas, né, da área de humanas. Só que eu falei, fonoaudiologia tá mais próximo da voz e tudo. E eu já tinha feito fono quando eu era mais nova, que eu tive que usar aparelho. Precisou, né? Isso, aí eu tive que usar aparelho e eu gostava, achava legal também. Falei, poxa, acho que vai ser uma profissão legal e que tá voltado pra voz. Só que Deus faz seus planos, né? Com certeza. E aí... A gente no primeiro momento não entende. Não entende, mas ele tem os seus planos. E aí não tinha faculdade aqui em Campos. Então eu teria que ou ir para Vitória ou para o Rio ou Itaperuna, que era o local mais Você tinha próximo. mais ou menos quantos anos nessa etapa? 18. Assim que terminei, já fui com essa ideia mesmo de fazer a faculdade. E eu sempre tive vontade de fazer faculdade fora de casa. Então, assim, a minha mãe e meu pai, eles sempre foram muito, assim, impulsionadores em relação a isso. Principalmente a minha mãe, assim, ela sempre me impulsionou muito. Então, se você quer fazer, eu sempre fui muito determinada. Então, assim, desde nova. Que é muito bom, né? Desde nova, assim, com 6 anos, eu falei, mãe, quando eu crescer, eu quero fazer faculdade fora de casa. E minha mãe falou, tá, você quer fazer? Então eu vou te ensinar como é viver sem a ajuda da mamãe e do isso papai. É muito diferente, né? Porque você falou que impulsionadores. O que a gente vê no quadro das famílias são pais protetores, extremamente protetores. Isso aí. Né? E quando você fala isso, eu falo assim, cara, que diferente. Totalmente oposto da minha realidade, por exemplo. Minha mãe sempre foi muito protetora, meu pai... Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Mas que bom que teve essa experiência. Mas assim,
é muito fácil, às vezes, falar também, né? É. Porque quando aconteceu mesmo, né? Assim, realmente ela vai sair de casa, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim. Foi num domingo, né? Na segunda eu ia estar em Itaperuna para começar a minha vida ali na faculdade. E meu pai chorava, ele cantava, tava tocando, e ele chorava. E a minha mãe tá assim, gente, o que eu fiz? Não, e pra quem não conhece o Pastor Geraldo é muito gente, é muito humano, aquela coisa toda. Imagina ele chorando aos E ele, prantos. assim, sofrendo mesmo, tipo, o meu braço direito tá indo embora, né? Porque, assim, Sim. em relação ao ministério, à igreja, eu sempre tive muito junto ali, com eles, né? Então, assim, eu sempre entendi isso também, que o ministério do meu pai não é o ministério do meu pai, é o ministério da família. Então, é uma das coisas que meu pai e minha mãe sempre enraizaram isso no nosso coração, né? Tanto no meu quanto no meu irmão. Não é o ministério dele, ele não é sozinho, é só dele e da minha mãe, mas é nosso, né? Então, assim, eu sempre tive esse entendimento, né? Até assim, aos poucos a gente vai conversando e a gente vai falar muito sobre isso, até mesmo assim, quando foi sobre a questão do meu casamento e tudo com o Daniel e o que a gente, eu sempre bati, né, em relação a isso, a estar junto no ministério que o Senhor nos colocou, né? Que é aqui na Igreja Batista Elinha, aqui em Campos. E o que isso, assim, né, nos impediria em relação, assim, você vai para outra igreja, né, que as pessoas tinham muito disso. Você vai para outra igreja onde parece que tá abandonando. Isso. Ou senão você vai para uma igreja onde tem mais jovens, né, você vai ficar aí com seu pai e tudo, que é uma igreja menor e tudo. E eu nunca tive esse pensamento. Não era sobre isso, né? Sim. Não é sobre isso, inclusive, né, o meu pensamento, assim, de ministério, de estar frente ao servir. Mas enfim, e aí voltando assim à questão da faculdade, quando eu tomei essa decisão, meu pai falou: olha, você pode fazer faculdade fora, mas você não vai para o Rio e você não vai para Vitória. Então, já que tem Itaperuna, você vai para Itaperuna. Eu falei: pai, mas lá é particular, ele não tem problema. A gente se aperta daqui e dali e você vai para a faculdade particular. Eu falei: tá bom. E assim a gente fez. Fiz a prova, passei e comecei aquela trajetória, né, que a gente sabe que não é fácil, principalmente pra gente, né, que tem a visão, né, de estar ali dentro de um ambiente que não é todo mundo cristão, né, não tem os mesmos pensamentos, a mesma essência que a gente. Se preservar, né, os seus princípios naquele ambiente. E você está longe, é outra coisa também, né? E aí, quando eu comecei ali na faculdade, muitas coisas eu vivi, tive várias experiências. E foi aí que eu comecei a entender que a minha expectativa não era a realidade, né? Que, tipo, Como assim? Explica melhor. Eu queria voz. Sim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, assim, a minha professora de voz, eu sou, assim, tenho um carinho muito grande por ela. Até hoje, né? Assim, virou amiga e tudo. Mas não era tudo isso, né? Assim, em relação à quantidade de aulas de voz, como eu achei que seria, né? O que tinha de maior coisa, né, de conteúdo na faculdade era de linguagem, era da parte, né, de fala, era nessas áreas. Entendi. E que é o que me sustenta hoje, né? Então, assim, o Senhor foi me mostrando ali, não é tudo isso, não é assim também. Você vai achando que você vai ser assim, tipo, você vai ter seu consultório que você vai atender só voz, e não é, né? E, assim, fiz a faculdade, terminei a faculdade e demorei um pouco a fazer a minha tão sonhada especialização de voz, né? Que aí eu comecei a trabalhar, né, aqui em Campos, que aí eu voltei. Quando eu voltei, 4 meses depois, o Senhor me direcionou para um consultório que a fono, que precisava, né, de alguém para ficar no lugar dela. Eu não sei, até hoje, eu não sei mesmo. Deus abre portas. Eu não sei quem que me indicou para essa fono. Era uma fono, assim, ela é até hoje, assim, para mim, uma fono que eu tenho admiração por ela. E aí, Márcia Nadir, o nome dela. Então, assim, sempre quando eu posso, eu falo sobre ela, eu honro muito a ela. Isso porque é ela muito me bom, ensinou né? muito. Honrar as pessoas que te ajudaram nessa trajetória. E ela me ensinou muito, assim, tudo que eu sei, assim, de estímulo da linguagem. Ela trabalhava com deficiência auditiva e eu nunca tinha pegado isso na faculdade. Então, ela me ensinou, assim, muito mesmo. Ela falou: olha, eu preciso que você fique comigo durante 1 mês e meio para eu passar tudo para você, meus pacientes e tal. E eu falei: eu não sei nada. Ela falou assim: mas você tá disposta? Eu falei: tô. Então, ela falou assim: então bora. E aí, ela passou para mim todas as demandas e tudo. Fiquei com a agenda dela. Os pais continuaram comigo. Tiveram a confiança, né, de continuar comigo. Sim. E ali eu comecei a atender nesse consultório que era sublocado. Depois eu comecei a pegar alguns pacientes de plano também, que eu tinha alguns horários na agenda.
rapidinho, que o que você falou me chamou muita atenção e às vezes o pessoal que está do outro lado precisa entender o quanto que isso é importante. Muitas das vezes a oportunidade vai chegar para você, né? Você pode não estar totalmente preparada para aquela, mas para aquela oportunidade. Agora, se você tiver o comportamento ou entender que, cara, se eu tiver disposição, se eu conseguir ali me aplicar, estudar, eu vou dar conta. E foi o que você, querendo ou não, foi o que trouxe você até onde você tá hoje. Mas é aquilo que eu falei, assim, no início. Eu sempre fui muito determinada. Então, assim, eu tenho medo. Medo eu tenho, mas ele não me paralisa. É isso. Acho que essa é a grande virada. Porque, gente, tem pessoas que a gente tem que ir... vai derramando a sabedoria e a gente tem que começar a entender exatamente para onde que tá indo e o poder das palavras que a gente está usando aqui. Muitas das vezes você tá aí do outro lado, em casa, esperando a oportunidade perfeita cair e aparecer no seu colo. Exatamente. Mas, cara, se você não for ali meter a cara, mesmo com medo, com insegurança, foi o que ela acabou de falar. Eu tenho medo, mas ele não me domina. Isso. Ele não me paralisa. E é sobre isso, né? E tanto é que, para você hoje estar, ser, né, dona de uma clínica, olha o que antes você teve que passar, né? O que você teve que enfrentar com os medos, com as inseguranças, mas foi. E é o que muitas das vezes as pessoas não entendem, né? Como que fulano chegou até lá? Foi muito fácil, foi sorte, mas não sabe a trajetória daquilo dali. A trajetória mesmo, assim, de vida, de momentos específicos, igual esses, assim, que o Senhor já foi preparando desde a minha infância, né? Que você não entende, né, assim, se humanamente falando. Você sabe que existe um propósito. Isso. Agora, para onde que vai, como que vai. Isso. Então, assim, quando a gente tá aqui conversando, a gente vai falando, e eu também vou tendo essa visão, uau, olha, né, aonde... O que aconteceu, assim, vai lembrando, né? Isso aí. E é gostoso isso são também. São quase 12 anos, né? Então... São quase 12 tempo. anos. Isso aí. E, assim, aí a grande questão... É que quando, né, eu tomei essa decisão mesmo, assim, de seguir ali na faculdade, eu falei, gente, tá, aqui não é tudo de voz, né? Então, assim, e aí? Vamos continuar, né, com o quê? O que eu vou fazer? Sim. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar ali, com ela, né? E aí eu peguei várias demandas, não só deficiência auditiva, aí eu tive estimulação precoce, tive crianças com atraso de fala, tive crianças com transtorno do espectro autista. Eu fui pegando tudo. Então, assim, é uma das coisas que eu falo até pra minha equipe, né? Que eu sou supervisora da equipe, da clínica, e eu sempre falo com eles, se não tenha medo. Às vezes chega um profissional que, assim, coloca limites, né? No que vai trabalhar, no que vai executar. E aí, muitas das vezes eu falo, tudo bem, assim, a gente pode tentar fazer o máximo de que os pacientes que cheguem para você sejam o que você quer. Mas você está disposto a tentar, a querer aprender? Então, assim, muitos não ficam. Que falam, não quero. E outros falam, não, eu quero. E aí, nessa caminhada, assim, ali na clínica, muito desse que falava assim, eu tenho medo, mas eu vou tentar. Hoje, assim, dá um nome no que tá fazendo, sabe? Então, assim, eu vejo o crescimento deles, eu fico muito feliz. Então, assim, o que eu vivi e passo para eles, eu sempre falo, quero que vocês sejam melhores do que eu. Né? Então, assim, essa questão de sempre... pegar essas oportunidades, até mesmo em pacientes novos e tudo, eu sempre tive essa sede, essa vontade para eu crescer, para eu conhecer e para eu saber o que eu quero fazer mesmo. Até porque hoje, como você lidera a equipe, você tem noção, né, de todos os casos que vão acontecendo ali, de como resolver, de como guiar, de como tratar. E isso devido a esse comportamento de aceitar esses novos desafios que vão aparecendo ali. E isso é uma coisa que a gente percebe que antigamente era muito mais incisivo no mercado, a questão de ser especialista, né, em uma determinada área, somente isso, eu faço isso. Hoje, galera, se você não for acompanhar o ritmo do mercado e estar pronto ali para atender as demandas, o que for surgindo, fica complicado você se manter hoje em dia. Não tem como, exatamente. Entendeu? E assim, uma das coisas que tá muito ligado àquilo que você falou, assim, uma das palavras que eu... Não tem como não ter essa palavra na nossa caminhada, que é propósito. Então, assim, o nosso propósito aqui na Terra é servir. Então, você tem que estar disposto. Exatamente. Né? Então, se você quer só ser especialista de alguma área, infelizmente você vai viver com o mínimo.
né? Então, assim, agora pra gente viver, eu quero ter oportunidade, quero ter uma casa própria, eu quero ter coisas, né, assim, que possam ser boas pra minha família, né? Quero viajar. Então, vamos ampliar. Porque Exatamente. se a gente viver só nisso daqui, vai ser muito pouco. Infelizmente, a gente tem vivido momentos difíceis em relação à nossa vida financeira, né? Assim, em relação Acompanhar ao o mundo todo. mercado. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse pensamento de oportunidade mesmo, de ampliar, de querer crescer, Sim. de investir. E assim, e aí quando veio essa oportunidade, eu agarrei ali e as outras oportunidades também. Que aí eu fui trabalhar em home care, fiz avaliação audiológica, não é a minha área, não gosto, mas eu fiz também para eu Tem aprender, para eu noção, tem saber, conhecimento. exatamente. E aí trabalhei em home care atendendo, né, em casa, trabalhei em associações que eram pela prefeitura, também para eu ter uma noção de como que era. Aprendi muito assim, no básico mesmo, tá, Maju? De atender no chão sem nada. De ter que me virar e de fazer as coisas, os materiais para trabalhar e tudo. Então, assim, uma das coisas também que hoje, para mim, valeu muito a pena em relação à minha experiência. Então, eu não tenho esse negócio, eu preciso de uma sala para eu atender. Eu preciso disso para eu atender. Tipo, eu preciso, né? Não Sim. tenho. Tem um tatame ali, eu pego, atendo a criança ali e tá tudo certo. O que eu preciso fazer, eu consigo fazer só tendo um tatame, eu me viro. Sim, e essa questão também é um outro ponto muito importante. Por quê? A gente não tá dizendo aqui que você tem que ser um severino, que tem que saber fazer tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas pelo menos quando você se dar a oportunidade de conhecer, né, pelo menos o mínimo de cada situação que envolve o seu trabalho, lá na frente você vai conseguir identificar aquilo que é bom e aquilo que não é, né? E a sabedoria, ela vem com essa experiência, né? Como você falou, muitas pessoas só deslumbram lá, quando você já chegou no topo, quando você já tem ali tudo estruturado, mas não querem olhar os bastidores, o que aconteceu antes. E que papo gostoso, gente, conhecer a sua história. Você falou aqui de ministério, a questão de ser filha de pastor também, acho que muita gente aí passa por isso, entende o que é, né, ser filha de pastor, e tem a questão do ministério também. Mas eu quero perguntar aqui com você, como é que conciliar ser esposa, mãe e empresária? Então, uma pergunta, assim, com várias Camadas. respostas. Isso. Várias camadas. Eu tava, né, pensando no meio do caminho o que eu iria responder em relação a isso, mas não tem como eu não te trazer isso falando sobre Deus. Não tem como eu dividir isso e falar, para isso é Deus. É Ele que sustenta, é muita oração, né? Então, assim, eu entendo que o meu maior ministério hoje é a minha família. Então, eu tenho, né, as minhas demandas em relação ao trabalho e tudo, né? Que veio primeiro antes de eu conhecer até mesmo meu esposo, antes de ter as meninas. Mas o meu ministério, ele veio e culminou tudo junto. Sim. E hoje a minha família é o meu ponto principal. E sensacional isso que você falou, porque tem muitas pessoas que acham, não, a Maju profissional é uma coisa, a Maju mulher é outra, a Maju esposa é outra. Gente, em questão de, às vezes, como você se portar, falar, Sim. até beleza. Agora, como essência, não tem isso. Se a gente, né, serve a Deus, somos filhas do Senhor, é isso aonde eu for, em qual situação eu estiver, entendeu? Então, até por uma questão de ética, assim, Maju, eu não envolvo, né, a minha religião no meu trabalho, né, por uma questão de ética, uma questão que eu fiz, um juramento e tudo, mas eu sou cristã, então eu tenho entendimento, né, do que eu estou fazendo e que isso tem um peso muito maior, né, porque é uma das coisas que eu até ministro isso sobre a vida dos meus terapeutas, eu falo muito sobre isso com eles, sejam intencionais no que vocês estão fazendo, e quando tocar nas crianças, entendo que vocês estão tocando numa geração. Porque os pais que estão ali na recepção, eles estão esperando que vocês sejam a resposta de uma evolução. Sim. Então, assim, não entrem dentro de uma sala apenas para brincar. Entre dentro da sala para ser intencionais. Sim. Se isso não estiver acontecendo, então abre mão do que você está fazendo. Porque aqui, né, principalmente a gente fala, aqui na Aliança, que é a clínica, a gente trabalha dessa forma. Nosso trabalho, como a gente fala no nosso lema ali, né, no nosso slogan, né, é um trabalho assertivo e de qualidade. Então, assim, eu preciso ser assertivo naquilo que eu estou fazendo. E para eu ser assertivo, eu preciso ser intencional.
E essa é uma palavra da geração intencional, Isso. ter intenção em tudo. Nas redes sociais, na produção de conteúdo, na forma de atender, até mesmo o ambiente que cerca as pessoas. Sim. Tudo, o cheiro, tudo. Sim. A cor da luz, a intensidade da luz, Tudo tudo. muda, tudo. Então, assim, se você tá hoje, né? Se você tá fazendo faculdade com a intenção de ficar rico, acho melhor você Buscar outros caminhos. Não, e pensar assim, rever mesmo assim conceitos, né? Mas assim, ter um propósito do que você está fazendo, Sim. ou do que você vai, né, seguir para sua vida, vai fazer toda a diferença. Principalmente a gente que tem um entendimento, né, da nossa vida ali de caminhada cristã e tudo. Então, como eu falei, eu tenho uma questão ética e profissional, mas eu entendo que o Senhor me colocou ali também para que eu pudesse transformar vidas. Então, assim, hoje eu tenho, no total, 155 vidas que são Meu responsáveis ali, né? A gente tem essa responsabilidade de cuidado e tudo, né? Pelo nosso atendimento, que a gente atende pelo plano, atendemos particular também, mas a maior demanda é pelo plano. E eu entendo que são vidas que estão sendo transformadas, cuidadas, e é o nosso desejo. Então, assim, e se não acontece isso, se não está acontecendo, eu sempre chamo essa família para perto, o que está acontecendo, né? Antes que essa família... É um trabalho mais aprofundado, né? Isso, porque eu entendo que faz diferença e o nosso ambiente ali precisa ser a diferença para eles também. Então, assim, em relação a todas essas questões minhas de decisões, o que eu vim, assim, da onde eu vim e tudo, para chegar hoje, né, e ter a clínica, foi essa trajetória, né, do meu comprometimento, da minha caminhada, e hoje, em relação à minha família, né, como é lidar com as meninas, como é, né, estar casada, dar conta de tudo, dar conta de casa, é Deus. Ele é a centralidade de tudo, porque se eu não tivesse ele, eu tinha surtado. Eu imagino. Entendeu? E uma coisa que eu anotei aqui, e falando nisso, se você ainda não pegou o papel e a caneta para anotar o que a gente vai falar a partir de agora, aproveita esse momento e pega aí o papelzinho e a caneta para você começar a anotar os conselhos que a Nay vai estar dando aqui pra gente nesse episódio. Mas, Nay, antes de entrar sobre o tema desse episódio de hoje, que é quando começar a se preocupar com a fala, eu acho que o grande diferencial de profissionais que estão no mercado é justamente quando eles entendem o propósito. Porque quando você não tem ali um propósito definido, né, você atende ali, ó, de qualquer forma. Sim. Você não está interessado em saber mais a fundo o porquê, o motivo de estar ali, de estar passando por isso. Agora, quando você tem um propósito, né, você tem essa missão incumbida dentro de você que vai te direcionando em tudo. Na forma de falar, de cuidar, de atender, de olhar para aquela família com um olhar diferente. Eu acho que essa é a grande diferença de um profissional que está aí, que muitas das vezes a gente tem, né, essa péssima experiência de ser atendido por um péssimo profissional, mas é porque esse profissional ele não entendeu o propósito que ele pode ter ali naquela função. Sim. E quando você enxerga isso, tudo muda. Verdade? Exatamente, assim, a gente tem uma outra direção, outra Sim. mesmo. E não é uma coisa que, ela começou a ter esse pensamento depois que ela teve clínica. Não, eu sempre fui assim. Sempre fui. Desde quando eu comecei a ter essa primeira oportunidade, que começou nesse consultório, né, sublocado, ali mesmo, tipo, porque Deus me deu um presentão, né, de estar trabalhando, e foi meu primeiro trabalho, assim, ganhando muito bem para ser uma profissional que começou agora, né, naquela época ganhava muito bem. Então, assim, aí que eu valorizei muito mais essa oportunidade e valorizei muito o que eu estava fazendo com aquelas crianças ali. Então, assim, isso aí que você falou é uma das coisas que a gente precisa ter na nossa vida mesmo, assim, entregar o nosso trabalho com excelência e entender que a gente está ali por um propósito. Sim. Nay, antes da gente entrar agora, de fato, né, sobre o assunto, explica para quem tá do outro lado, quem não tem muita noção sobre o profissional da fonoaudiologia. O que ele faz, como ele ajuda. Então, o profissional da fonoaudiologia, ele faz muitas coisas. Mas, assim, resumindo, a gente trabalha com a comunicação, é o nosso foco, assim, que todo mundo conhece, né? O que é fono e tudo? Ajuda na voz, né? Mas a gente trabalha com a comunicação, a gente trabalha com pessoas que têm dificuldade para deglutir, né, que é a disfagia. A gente trabalha com reabilitação cognitiva, né? A gente sabe que tem pessoas que passam por AVC, traumas, né? Às vezes até mesmo traumatismo craniano. Então, essas pessoas precisam de uma reabilitação cognitiva. Temos também reabilitação cognitiva com crianças que apresentam dificuldade nessa área.
A gente trabalha com aprendizagem, com linguagem, estimulação de fala, trabalhamos a parte estética, então tem a fonoestética que trabalha só com isso, tem fono só que trabalha com dicção e oratória, trabalha com voz, né, trabalha com patologias da voz, tem fono que trabalha com câncer de cabeça e pescoço. Nossa, é muita coisa, gente. Muita Eu não coisa. sabia que tinha isso tudo, não. É muita coisa, são muitas áreas, assim, tem fono educacional que trabalha só no âmbito educacional, tem várias, assim, camadas de fono, né? Sim. E é muita coisa, é muita área pra gente trabalhar. Por isso que eu falo. E tem a audiologia, né? Que é uma das partes também que eu sinalizei no início, né? Que eu trabalhei. Então, por isso que eu falo. Tem mundo pra todo mundo. Né? A parte de fonoaudiologia, quem quer entrar nessa carreira, você não vai ficar sem serviço. Tô vendo que é muita coisa, mundo, muita coisa. E a gente precisa muito, tá? A gente precisa muito de profissionais da área, cada vez mais, assim, profissionais que sejam bons, porque tá muito difícil. Eu tava até conversando com a Nay antes de começarmos o episódio, porque eu falei com ela, falei assim, Nay, tem dia que até o bom dia trava, até o bom dia enrola. E aí eu perguntei pra ela, é normal? E aí eu respondi, né, pra Maju. É normal. Tem dias que a gente acorda, né, e tá tudo bagunçado, tudo desorganizado, a gente tá agitado. E, consequentemente, isso vai afetar a nossa comunicação. Porque naquele dia eu não dormi bem, naquele dia, né, alguma coisa aconteceu, naquele dia os meus pensamentos estão acelerados, naquele dia eu quero, né, fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. E aí eu não tô dando conta. Sim. E aí o que vai afetar? Às vezes é aquilo que você vai usar para você trabalhar. E aí vai afetar a minha comunicação, a minha forma, né, de dizer o que eu preciso falar. E aí você se embola e você fala, gente... Não sai. Hoje... Olha, eu chego a ficar irritada. Hoje, às vezes, até eu, né? Eu falei com você, que até eu falo assim, hoje eu preciso de uma fono. Porque o negócio tá difícil. Então, assim, às vezes acontece um branco. Você tá falando e tipo, cara, eu esqueci o que eu falei. Esqueci. Então, assim, isso é normal, né? Por conta do nosso organismo. Então, assim, o que a gente vive, a gente vai sentir isso em alguma área, né? Ali, seja uma dor de cabeça, seja... Tudo interfere. A minha voz, muitas das vezes, assim... Se eu estiver muito tensa, né? Se eu estiver passando por alguma situação, eu perco a voz, né? Então, assim, tem essas Aconteceu situações. isso comigo, recentemente. Fiquei nervosa ali e a voz começou sumindo. Meu Deus! Quando eu tava na minha semana do meu TCC. Pensa. Minha semana do TCC... Justo na hora que não podia faltar voz. Meu estágio ali, aquela doideira e tal, eu... Fiquei com torcicolo e fiquei sem voz. Meu Deus. Eu pedi ajuda ao pessoal da fisioterapia, que tava lá embaixo, tudo pra me ajudar. Foi liberando ali um pouquinho também e a voz foi voltando um pouco. Mas mesmo assim, eu tava muito tensa, tava muito apreensiva. E eu ia falar sobre voz na época até. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, porque a gente vai somatizando todas as coisas e o nosso corpo, ele fala. Fala pra você, se você não me dissesse agora que estresse, pensamento acelerado... É o que interfere, eu nunca iria descobrir isso. Tudo isso. Tudo isso junta, minha filha. Gente, e assim, no normal, né, eu não tenho tanta, assim, dificuldade. Tem gente que tem dificuldade todos os dias. Mas quando esses dias aparecem, gente, é tipo de travar mesmo, tipo, falar e não sai, trava e o pensamento tá ali a mil. Isso. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Porque aí o que acontece? A sua cabecinha tá acelerada, só que a sua conexão, né, do que manda a informação pra boca, não tá indo junto, né? Não tá... Então, assim, aqui tá tudo assim, mas aqui é devagar que vai o negócio. Então, assim, não é assim, ele tá tentando organizar onde tá as palavras e você tá tentando, né, ultrapassar o limite. Então, a gente precisa organizar os nossos pensamentos primeiro, e aí a gente ir falando também devagar, mais calma. Respirando. Isso aí. E quando isso acontecer, por exemplo, se hoje eu tô nesse dia, tem alguma ação que eu possa fazer, tipo um exercício que eu possa fazer ali para poder minimizar esses efeitos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar, respirar, organizar os pensamentos, né? Sim. E assim, organizar o que você vai falar, né? O que eu preciso, o que eu quero me comunicar em relação ao que eu tô aqui desesperada.
Então, você vai organizar esses pensamentos e fazer exercícios, né? Tem os nossos exercícios que a gente pode fazer para relaxar essa parte. Tem algum que daria para você ensinar para o pessoal aqui? Tem exercícios que a gente pode, né, trabalhar em relação ao nosso relaxamento. Então, você vai fazer relaxamento do ombro ali, relaxar seus ombros, relaxar a cabeça, né? Se possível, coloca uma musiquinha mais tranquila, mais calma. E, ao mesmo tempo, também você vai trabalhando a sua respiração, vai fazendo também os exercícios, né, que são caretas que a gente faz, mas que trabalha toda a musculatura, né, que você faz pra lá, pra cá, e aí você vai colocando, né, a língua pro lado, pro outro, e esses exercícios vão ajudando a gente a ficar mais relaxado, e aí você começa a falar também palavras, né, bom dia, hoje eu tô aqui para fazer um podcast, aí você vai falando mais devagar, e aí depois você vai aumentando o ritmo ali da sua fala, e aí você vai chegando numa fala, né, com um ritmo mais tranquilo, como você vai apresentar o podcast. E eu sou uma pessoa que fala tudo muito acelerado, né? Eu escuto as coisas em 2x, desculpa, gente, mas eu escuto as coisas em 2x, e aí, assim, isso replica no meu comportamento. Então, tudo muito acelerado, fala acelerado, age acelerado. Então, fazer isso vai me colocar ali no eixo, né? Digamos assim, voltar, centralizar, respirar e falar devagar. Isso. Trava-língua funciona para soltar? Trava-língua funciona. Gente, e aí você pode trazer o trava-língua, tem frases, né, e palavras, são pseudo-palavras, né, são palavras que não existem, que a gente pode trazer também, que são palavras mais complexas, mas que a gente pode trazer também para o treinamento. Então, assim, tem várias formas da gente ir trabalhando também essa dicção e oratória. Mas, assim, uma das coisas que você precisa se organizar é mesmo a respiração, organizar o pensamento antes de tudo, e depois a gente faz os exercícios, e aí ter o que você vai falar pautado ali, você também gravar para você ver como que você tá falando e você se ajustar. Isso é muito legal, isso é muito importante também. Eu, quando atendo, né, pacientes que são para apresentar trabalho de faculdade e tudo. E aí eles trazem para mim, que eu tô nervoso, não sei o quê. Eu falei assim, primeiro de tudo, vamos acalmar e aí vamos organizar esses pensamentos e aí a gente faz esse treinamento. Eu coloco eles, né, de frente ali à câmera e aí eles vão treinando e tudo. E aí eu coloco um antes e depois, olha como que você tava, olha como que você tá agora. Então toda essa mudança de postura também faz uma diferença no que a gente fala. Porque falar em público é, assim, aterrorizante para algumas pessoas. E aí, se você não tem a técnica certa, não foi instruído da forma correta, não tem esses passos básicos aqui que a Nay acabou de compartilhar. Bem básicos, tá, gente? Bem básicos, mas que já dão uns sinais ali para quem tá nesse momento aí de dificuldade para falar. Gente, imagina a tensão da pessoa. Sim. Lá no céu. E agora sim, eu fiquei pensando, se pra gente que é adulto já é difícil entender que precisa de ajuda, que precisa ali ter esses procedimentos para ir liberando, destravando isso, imagina para as criancinhas. Vamos falar sobre as crianças? Vamos falar sobre as crianças, sobre uma parte que eu gosto muito. Nay, como começar a perceber que o meu filho, ainda não tenho filho, mas vamos aqui entrar nessa historinha. Isso. Que o meu filho tá tendo dificuldade na fala e que às vezes tá até atrasado na fala. Então, a gente vai perceber que a criança ela tá dentro de um atraso de fala quando ela está abaixo da sua faixa etária no desenvolvimento, né, que ela precisava estar. Sim. Então, assim, no desenvolvimento normal aí, entre uma criança quando a gente começa a entender sobre fala, tá? Sim. Existe uma diferença de fala e linguagem também, tá, Maju? Que eu também vou explicar sobre isso. Por favor, explica pra gente. Mas a criança, quando ela está falando, né, o normal é que ela comece os seus balbucios, os seus grunhidos, que a gente chama, que são aqueles gritinhos, ou aqueles sonzinhos que o bebezinho faz, que fica fazendo, sim, né? Ali com seus 3 meses, que a criança, você consegue até fazer um diálogo com esses grunhidos com a criança. Com 6 meses, ela já começa a soltar alguns sons, né? Bababá, dadadá, né? Ela começa a soltar os balbucios. E aí, com 9 meses, ela já começa a soltar esses balbucios, que você já começa a compreender alguns sons. Sim. Alguns pedidos, algumas solicitações, né? E aí, quando acontece mesmo a fala mais concretizada, que todo mundo começa a entender, a compreender, a partir de 1 ano, que aí é quando você entende papai, mamãe, né, que é pra mamãe, pro papai, o dá, que é pro, né, o dá, que é pra pedir, solicitar alguma coisa, o a,
né, que faz, às vezes tem criança que fala guá, né? Sim. Ou que é pra uma água. A gente até acha bonitinho, fofinho, gastinho. Então, assim, esses sonzinhos, né, eles precisam estar já, assim, bem perceptíveis, né, pra gente compreender ali, ter uma fala inteligível a partir de 1 ano. Então, assim, são mais ou menos de 20 a 50 palavras de 1 ano até 2 anos. Essa criança, ela precisa estar ali com palavras que todo mundo consegue entender. Não é palavras que só o pai ou a mãe conseguem que precisa compreender. decodificar ali pra gente conseguir entender. Porque às vezes chega a família, né, no nosso consultório e fala assim, mas eu entendo tudo que ele fala. Mas você entende tudo que ele fala. Mas são palavras que qualquer pessoa que tiver com ele vai conseguir ajudar essa criança, né? Então, assim, a gente faz uma listinha e... cheguei a 5 palavras que ele fala e que todo mundo vai compreender. Às vezes chegou a 10 palavras, né? Que ele consegue compreender. Nessa idade, né? Que eu estou falando aqui do desenvolvimento da criança, de 1 ano até 2 anos, a gente precisa dessa quantidade. E depois a gente vai ampliando, né? A questão da fala, que aí vai a junção de palavras, né? Que é a palavra, quando a criança fala quer água, né? Um pedido que ela faz, então são 2 palavras ali. E aí vai ampliando isso e a quantidade do vocabulário também vai crescendo. Vai crescendo, a partir dos 18 meses. Então, assim, a gente precisa que essa criança esteja falando e soltando as palavrinhas. Então, Nai, meu filho tem 1 ano e 8 meses e não fala nada. É normal? Não. Não é normal. Então, assim, vamos correr aí pra fono. Mas o pediatra falou que ele tem que esperar até 3 anos. Não. Que isso, gente? Também não tem que esperar até 3 anos, tá? Sim. Muitas famílias vêm, mas fulano, meu filho demorou a falar, né? Às vezes quando a avó traz, meu filho demorou a falar, ou minha filha demorou a falar. Acho que com fulano também vai ser assim. Não. Então, assim, quando há esse pouquinho de palavras, é bom que a gente leve, porque uma estimulação precoce, ela faz toda a diferença na caminhada do paciente. Igual, eu tenho uma pacientezinha muito bonitinha, ela tem 1 ano e 8 meses. E ela veio, assim, falando bem pouquinho. Tipo, acho que ela falava só papai e mamãe, mas mesmo assim era raramente, não era aquela coisa diariamente. Agora ela tá falando lindamente, tá falando muitas coisas bonitinhas. Dando tchau e falando tchau, que dá pra você entender e tudo. E a mãe tá muito orgulhosa. Então, assim, isso faz toda a diferença. Porque, às vezes, assim, a família pode até estimular, pode estar ali fazendo algumas coisas para ajudar e tudo, mas não é direcionado, não tem um olhar, né, do fonoaudiólogo ali, uma avaliação de base pra gente saber o que está dificultando ou como que essa criança consegue aprender. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, para uma criança, como você falou, né, sair dessa faixa etária de idade de 1 ano e 8 meses e não falar nada, né? Pode mostrar algum tipo de problema não identificado, como, por exemplo, TDAH. Pode explicar isso melhor? Eu não vou nem tentar decifrar, porque não é minha área, gente. Vou deixar pra lá e falar. A gente tem vários transtornos, né? Sim. O que mais nos preocupa em relação ao atraso de fala é o TEA. Né? Nem é só o TDAH. Você explica pra gente o que significa essa sigla? Sim, o TEA é o transtorno, né, do espectro autista. Então, assim, é o que mais nos preocupa em relação à comunicação e que muitas das vezes as famílias vão em busca da fala, né, e preocupados porque, será que meu filho é autista? Porque ele não tá falando, né? E muitas das vezes é apenas um atraso de fala mesmo, né? E aí essa criança, ela tá atrasada, mais ou menos assim, 6 meses do que a sua idade tá cognitiva. Por exemplo, a criança tem 1 ano e 8, mas ela tá atrasada 6 meses nessa fala aí, nessa comunicação. Então, tem os atrasos também do desenvolvimento motor, e aí se a criança ela não andou no tempo, tem várias situações que... Outros sinais que vão junto que nos levam para essa questão da fala e da linguagem. Por exemplo, a questão de não conseguir interagir até mesmo com outras pessoas. E aí, dentro disso, a gente tem os transtornos que nos preocupam. Pode ser transtornos ou podem ser síndromes também. A gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente fica focado só na questão do TEA, mas às vezes a criança ela tem até uma síndrome e que pode estar atrasando também esse desenvolvimento dela em todos os aspectos, né? Não somente no desenvolvimento da linguagem e fala, mas os outros desenvolvimentos, assim, motor, cognitivo, então, tudo isso. E aí, o que acontece? A criança, quando ela chega pra gente, dentro do consultório, com um atraso de fala,
E outros sinais, né, que podem estar ligados ao TEA ali, que a criança não tem um contato visual por um tempo determinado, não é um dos empecilhos para que a criança desenvolva, tá? Porque hoje em dia, assim, na nossa vida corrida, nem todo mundo faz um contato visual com um tempo grande. Mas esse contato é necessário para a gente ter uma atenção compartilhada. Então, se há uma alteração nessa atenção compartilhada, que é o quê? Eu tô aqui conversando com você, mas a gente está prestando atenção no que está acontecendo lá fora. Sim. E muitas das vezes as crianças, né, que apresentam algum transtorno, principalmente, né, ligados ao autismo, ela tem essa dificuldade de ter essa atenção compartilhada, de entender o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá fora. Isso. E aí tem a dificuldade de ter uma interação com o mundo. Sim. Então, assim, tem dificuldade de se perceber ali também e perceber o outro no ambiente que está. Então, todas essas questões, elas vão nos dando sinais para que possa, né, ter esse diagnóstico para o TEA. Eu estou anotando tudo aqui e espero que você que está em casa também esteja anotando. Olha só, preciosidade desse conhecimento que está sendo derramado aqui nesse episódio. Sim. Faz o seguinte... Pega o link desse episódio agora, manda lá no grupo da família, na rede social, para aquela amiga, aquele amigo que tem um filho em casa, que tá aí com 3, 4 aninhos e ainda não consegue falar Sim. direito. Olha o perigo que pode estar por trás desse atraso na fala. Nai, você falou que uma coisa muito importante, a interação. E hoje em dia, o que a gente mais vê são os pais colocando seus filhos na frente de uma televisão, de um celular, de forma assim, exagerada no extremo. Sim. Isso também prejudica o desenvolvimento, não é? Muito, muito. Prejudica a gente, né? A nossa comunicação, né? Sim. Imagina uma criança aí, bota uma criança com 1 ano. Você não recomenda? Vezes. Não. A partir de que idade, assim, fosse de recomendar ter uma tela para criança, assim? O tempo que eu coloquei a exposição aí para minha filha, né? Que ela, com 3 anos, ela começou a ter acesso, mesmo assim, à televisão. Sim. A celular, até hoje, ela tem 4 anos, mas o acesso dela no celular é muito restrito. Tipo, a gente tá numa recepção do médico e aí tá super agitado com alguma coisa e tal, e aí a gente coloca ela pra tá ali desenhando. Sim. Não é nem pra ver um vídeo, né? Um joguinho de desenho que ela gosta de pintar e tudo, e mesmo assim com limite. Por quê? Mesmo a gente colocando esse limite, ainda fala, mãe, eu posso? Porque naquele dia você deixou... Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse Sim. limite, porque as crianças não sabem o que é limite. Então, a gente está começando a ensinar. A impor isso. E, assim, até um limite nosso também, como pais, como exemplo, porque eles olham a gente Sim. e falam, por que meu pai e minha mãe estão no celular e eu não posso ficar Sim. no celular, né? Mas, assim, em relação à comunicação, à interação, à fala, nossa... É muito prejudicial, muito mesmo. Assim, tem dados científicos, tem artigos científicos que falam sobre isso, né? A Associação de Pediatria mesmo, ela tem a nota dela sobre essa questão de que a tela, o celular, ela prejudica e muito. Não só no presente momento, até a mesma questão do futuro dessa Exatamente. Criança, né? Como que ela vai crescer, desenvolver Exatamente. isso. E assim... E a grande situação, né, que a gente tem hoje nos consultórios é exatamente essa, assim. Aí você pergunta, quanto tempo que fica no celular? Quanto tempo que fica na tela? Ai, olha, eu acho que 1 hora e tudo. E às vezes a criança tem 1 ano. 1 hora para uma criança de 1 ano é muita coisa. Muito. Né? Então, assim, eu sei que a gente tem os afazeres, tá, mãe? Eu sei que a gente tem os afazeres de casa. A gente não tá aqui julgando, a gente tá mostrando pra mas, você. Mas assim, a gente precisa ter esse cuidado. Porque na época da nossa mãe, né, não tinha essa ajuda. Era o quê? Era uma panela. Era um pote na cozinha, enquanto tava fazendo comida. Sim. E a gente precisa deixar as crianças também terem a gente precisa entender aqui, que aqui não é um julgamento. Isso. Ah, você que é mãe que faz isso, você tá errado. Preste atenção numa coisa que a gente está tentando trazer aqui na consciência da luz, né? Isso. Da verdade. É que a gente entende que às vezes pode ser uma mãe solo que está do outro lado e às vezes é a única forma que ela tem de deixar aquela criança ali paradinha para poder fazer alguma coisa, para poder trabalhar. Mas a gente está mostrando aqui para você que essa escolha pode ser uma escolha que não está beneficiando o seu filho físico. Prejudicial, tá prejudicando ali a evolução, o crescimento dele. Existem hoje, assim, Maju,
vídeos, né, que eles colocam nas redes sociais de telas pretas e brancas, tá? Com pouca luminosidade. Existem desenhos também que são de baixa luminosidade, né? Que isso atrapalha muito a questão visual da criança, a aprendizagem da criança, os estímulos fortes demais, as cores, elas atrapalham as questões sensoriais das crianças e cognitivas. Olha então, aí. Assim, tem hoje esses desenhos que são então, de baixo estímulo. É tão viciante para as criancinhas. Então, e não há diferença, não há diferença mais de luz da televisão para luz do celular. Por isso que pra gente também não é legal, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo com as famílias, a partir do momento que você apresenta a criança a tela, a gente não vai tirar, né, de uma forma assim, ó, tirou tudo. Eu não sou essa que pra gente assim, tirou tudo. É difícil controlar. Mas a gente vai tirando aos pouquinhos, você vai colocar em momentos que você, de fato, não tem como, né? Não tô... E aí você coloca, mas coloca um limite. E mesmo assim, quando você colocar esse limite também, assim, igual chegou em casa, acabou de chegar de um evento na rua que tava com o celular, e vai chega e liga a televisão em casa. Não, né? Já usou a tela do celular. Sim. E aí a gente também coloca um limite em relação a antes de dormir, tá? É muito importante que tanto a gente quanto as crianças, elas, né, antes de dormir, não estejam com acesso à tela por 1 hora. Porque isso faz diferença no nosso cognitivo, o nosso cérebro, ele dá uma acalmada, ele dá uma organizada também nos pensamentos pra gente dormir. Porque senão a gente tem pensamentos acelerados ali. E aí, às vezes, você acorda e fala assim, caraca, eu tô cansada, nem parece que eu dormi. É exatamente por isso. O cérebro tá ali agitadíssimo. E aí você imagina a criança. Imagina. Aí a criança vai, ela acorda e ela tem rotina dela de natação, escola, terapia e tudo. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. E o mais legal, né, da gente fazer e combinar aí, né, em casa, é uma leitura antes da gente ir dormir. Porque o livro, além de estimular, né, comunicação, linguagem, nossa criatividade, imaginação, também ela vai fazer o quê? A criança vai ter a retenção da última coisa que ela viu. Sim. E aí essa retenção vai fazer diferença para ela, que no outro dia de manhã você vai perguntar para ela qual que foi o livro que ela ouviu, qual que foi a história, ela vai te contar tudo. Não, e agora você falando aqui, eu até anotei, porque se você não estiver anotando aí, você tá perdendo a oportunidade. E agora você falou a parte da interação, né? E aí a gente começa a puxar mais a fundo isso, porque as crianças ficam aqui, ó, tempo todo na tela, consumindo desenho, vídeo, e aí de outras crianças fazendo birra, fazendo bagunça, fazendo malcriação, e isso é um reflexo. Aí depois a criança sai daquele celular ou daquela TV, a mãe não sabe por que o filho tá desse jeito, tá agitado. Tem sentido isso que eu tô falando? Total, e assim, é o que eu falo, né? O que a criança está consumindo, o que ela está recebendo, é o que ela vai fazer. Espelhar, né? Exatamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação até mesmo, assim, o que a gente assiste, né? Muitas das vezes a gente tem filmes de terror, ação, e aí a gente, né, tem dificuldade para dormir, tá agitado e tudo. Você não sabe por quê. Ou às vezes você sonha com alguma coisa do filme e exatamente essa situação vai acontecer com as nossas crianças também. Então, assim, não é diferente. O que ela recebeu, o que ela consumiu por último, é uma das coisas que também vai atrapalhar naquele sono. Então, imagina, a criança que recebeu ali aquela informação, no outro dia de manhã, ela tem um monte de coisa para ela fazer. E aí ela fica, né? Na agitada, vai replicando. Exatamente. Até porque ela é uma criança, então ela não faz sentido dos limites. Né? Então ela vai pegar aquilo que ela tá vendo ali e vai replicar. Exatamente. E assim, uma das coisas que eu sempre falo com os pais é sobre a gente ter uma rotina, né? Ter essa rotina do sono, que isso é essencial, né? A gente precisa ter essa higiene do sono, que eles chamam, e a gente tem um limite. Então, assim, toda criança com determinada idade, ela tem um limite do sono. Igual a minha filha tem 9 meses. 8 horas ela tem que estar na cama. 8h30 é o máximo para ela estar dormindo, né? Porque isso faz a melatonina dela, né, tá funcionando direitinho e tudo, os hormônios do crescimento funcionando. E se eu demorar a colocar essa criança para dormir, vai também prejudicar ela no sono e também no dia dela. Imagina as outras crianças, né? Aquelas que estão estudando. Uma criança que tem aí seus 9, 8 anos, as crianças que estão na alfabetização, que começam com 5, 6 anos, né? Então a gente precisa colocar eles numa rotina de sono também, porque tudo isso vai fazer diferença. Aí é uma criança que fica por horas, né, na tela, no celular, no videogame. Vai dormir meia-noite, Às vezes é uma criança que saiu do celular, que foi pra televisão, que foi pro videogame. Eu falo assim, gente,
Como que pode? Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados aí devidos, porque é muita exposição para eles. E às vezes a gente vai, muitas das vezes, para o consultório achando que a criança tem um TDAH, que a criança tem um transtorno, que a criança tem alguma coisa. E às vezes é só arrumar ali uma rotina. A rotina dentro entendeu? de casa, olha Exatamente. o perigo, hein? Dentro de casa que tá fazendo com que essa criança reaja Exatamente. dessa forma. E aí a gente quer o quê? Medicação, que eu quero uma coisa exata agora, né? É mais uma vez terceirizando a responsabilidade de sermos pais, né? Porque, por exemplo, o fato de você deixar o telefone na mão do seu filho e achar que esse é o momento que ele vai ter ali pra você muitas das vezes fazer uma outra coisa, ou simplesmente não ter a questão de estar ali com aquela criança. E às vezes de achar até mesmo, Maju, que o celular ou a televisão vai fazer estimular essa fala. Sim. Tá? O que mais me dói é quando chega no consultório e fala, mas eu coloquei ali na televisão e ajudou muito a estimular a fala. Não ajudou a estimular a fala. E se é uma criança que tem um transtorno, né? Como o autismo ali. Sim. Essa criança, ela pode até mesmo adquirir ali por conta disso a ecolalia, que são as repetições, né? Sem uma função, não é uma fala, né? É uma ecolalia que fica ali pelo desenho, pela música. A criança que recebe muito essas informações ali de música, elas não têm limites de início, meio e fim. Lembra que os nossos desenhos, quando a gente assistia, ele tinha início, meio e fim. Tipo, a gente assistia os desenhos, né, do Mickey ali. Sim, a gente, Bob Esponja. Isso. Então, assim, tinha aquele início, meio e fim. Aí essas musiquinhas que tem, né, nas redes, não tem. Não vai tem. ali, vai embora, que sai de um e vai embora. A cabeça da criança fica como? Não tem uma Sempre pausa. querendo mais. Exatamente. E é por que a gente tá tendo, assim, o porquê, né, que a gente tá tendo dessas crianças imediatistas. Mãe, eu quero aqui, eu quero agora. Mãe, tem que ser agora. É por quê? Porque tudo é aqui, tudo é muito fácil, né? Se eu tenho uma pesquisa na escola, vai no Google, né? Agora tem o chat, tem vários, né, que pode ajudar aí. E, na verdade, não ajuda, prejudica. Sim. Porque antes a gente ia pro dicionário. Não é? Hoje não tem mais. Não tem essa. Né? A gente ficava por Hoje horas a criança pesquisando. não pede uma no dinossauro. bicicleta, ela pede um telefone. Isso. Como assim, gente? Então, assim, isso tá muito preocupante, assim, pra gente, principalmente, né, nos consultórios. E a gente orienta, e muitas das vezes, assim, as famílias, elas ouvem, né, e não faz acontecer em casa. Então, assim, não adianta nada chegar pra gente com essas demandas e não colocar a prática. A gente tá ali Que pra é o orientar. dia a dia, Isso, né? a gente tá ali pra orientar, pra ajudar, pra avaliar, mas a gente quer também que as famílias estejam junto com a gente. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, no meu consultório nós somos um time para fazer com que essa criança possa evoluir. Sim. Existe também, né, os 25% do profissional, 25% da família, 25% da escola e 25% da criança, porque a criança também tem que querer, né? Muitas das vezes a gente só impõe, mas a criança, ela quer também? Ela tá querendo se comunicar? Ela tem essa intenção? Você tá ajudando, estimulando para que ela também se sinta na vontade de se comunicar? Porque às vezes o atraso de fala, né, que muitas das vezes apresenta aí nas crianças, é porque eu tenho uma mãe que ela faz tudo. Ela me entrega a água, ela me entrega a mamadeira, ela me entrega o sapato, tudo. Eu tenho tudo na mão. Pra que eu vou me comunicar? Pra que eu vou falar? Não Porque eu pedi, né? Não Eu tem tava necessidade. aqui só anotando. Quem não tá anotando tá perdendo. E aproveita que a gente fez essa pequena pausa, compartilha o link desse episódio. Vai lá, manda para aquele amigo, para aquela amiga que acabou de ter bebê, que ainda não tem as informações, porque esse bate-papo aqui, a gente tá tendo um bate-papo com uma profissional, quase há 12 anos, tratando sobre isso, falando com famílias que passam sobre isso todos os dias. Então aproveita esse conhecimento que tá sendo aqui, ó, depositado na mesa e mande lá para sua amiga, para a família, para que todo mundo saia desse episódio já com a consciência de que a fala precisa ser, sim, algo que tem que ser cuidado pelos pais, Sim. por nós que somos adultos também. Na hora que você estava falando, eu notei aqui que como que é a questão da terceirização, né? A gente vê cada vez mais pais que estão terceirizando a educação, ou até mesmo os problemas, porque o fato de eu identificar que o meu filho precisa de ajuda e eu vou simplesmente largo lá na clínica e pronto, agora o problema é resolvido e em casa não tem essa participação. É preciso para complementar todo ali o acompanhamento Com dessa certeza. criança, né? Uma das coisas assim que eu sempre falo com os pais, né? Eu trago eles pra perto e explico pra eles. Aqui na clínica a criança faz quanto tempo de terapia? Às vezes quando faz pelo plano é 30 minutos. Às vezes quando tem um plano, né, em relação a método, né, quando a criança já tem um diagnóstico, Sim. tudo, ela consegue ainda fazer 1 hora. Às vezes ela consegue fazer outros dias da semana, mas tem criança que só consegue 30 minutos.
Então, assim, o que a gente faz hoje é só uma molinha do que você vai fazer em casa. Exato. Então, as nossas orientações precisam ser replicadas em casa para que essa criança tenha evolução. E, além da casa, a escola também. Então, porque é o ambiente onde a criança fica mais tempo. Se a criança já faz parte de uma escola ou creche. Mas a gente precisa replicar isso em casa. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente fazer. A gente não faz milagre. A gente precisa colocar isso em prática também. Exatamente. Tá? Puxar a responsabilidade, Exatamente. né? E sermos treinadores. Isso. Eu isso aí. sempre gosto muito de falar, apesar de ainda não ter filhos, eu gosto sempre de falar isso com os meus amigos que têm filhos, porque é aquela questão, né? A gente tem que começar a buscar a transformação da nossa sociedade pelos pequenininhos. Sim, sim. E as crianças, elas aprendem por repetição. Sim. Né, Maju? Então, assim, não adianta. Você não vai falar um não uma vez e ele não vai botar a mão ali. Você tem que falar não várias vezes ao dia. E uma das dicas que eu já dou até para as famílias, até assim, quando a gente fala não em casa, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acabei de falar não e ele foi lá e fez, né? Às vezes fala assim, não pode fulano fazer isso. E aí, é muito importante que vocês entendam uma coisa. O não pode, a criança vai ficar com a última palavra que ela falou. Eu vou falar para vocês. Tira. Maju, não pense numa borboleta. Acabei de pensar. Meu Deus. Então, se eu falo pra criança, não pode botar a mão ali, ela vai ficar com pode, é por isso que ela vai lá direto. Então, o que eu sempre oriento as famílias, né, os pais, é não, não. É igual a palavra do Senhor diz. Não, não, sim, sim, né? Gente, então, verdade. da mesma forma, é a cabecinha das crianças, é não, não. Tô abismada. E aí você precisa ser mais firme nesse não. Aham. Não, fulano. E é o mesmo não que você fala, meu amor. Aí ele não vai entender essa diferença. Então, Sim. a gente precisa colocar, sim, amor, né? Quando é necessário, o amor ali, o cuidado. Mas também o amor em forma de correção, quando a gente precisa sinalizar que não é para colocar a mão ali, ou proibido, né? Pra gente mudar, né? Não ficar falando não todo tempo, porque quando a gente fala não todo tempo, às vezes é uma criança pequenininha que o tempo todo fala não, né? E aí você fala assim, gente, essa criança fala não, mas é porque ela ouve muito não. Sim. Então, o que a criança ouve... É o reflexo, mais uma vez. Exatamente. O que ela recebe, ela vai estar replicando. Sim. Uma criança que muitas das vezes bate demais, às vezes... ela tá recebendo isso. Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter, né? Sim. Em relação ao que a gente tá ensinando, como a gente tá conduzindo essa educação. E aí, é uma das coisas, né, que a gente sempre fala em relação à fala da criança. Cuidado com o que vocês estão falando dentro de casa, né? Vendo, isso, ouvindo. Exatamente. Ou cuidado com o que vocês não estão falando. Porque, muitas das vezes, o atraso de fala, ele acontece porque aquela casa é uma casa silenciosa. Ninguém conversa, ninguém fala. Menina, para de falar. Menina, para com isso. Sim, mas às vezes não tem nem isso, amiga. Às vezes é silêncio. É uma casa que ninguém fala. Ninguém conversa. Eu ouvi uma vez, né, de uma família que veio e falou assim, eu não sabia que eu tinha que conversar com ele em casa. Que isso, tipo, achei que ele ia aprender, entendeu? Então, assim, eu falei, não, você tem que conversar. E uma das minhas teses, né, que eu fiz durante o meu período de gestação, que eu escrevi, fiz postagem até nas minhas redes sociais, foi sobre a importância da comunicação desde a gestação. Isso é para um outro podcast. Mas, muito importante também. Vamos marcar. Comenta aqui se você quer que a Nay volte em outro episódio. Mas, assim, eu trouxe alguns artigos, né? Alguns estudos falando sobre a importância da comunicação na gestação. Então, o quanto você fala com aquela criança dentro da sua barriga, isso vai ajudar essa criança a ser uma criança comunicativa, sociável. Sim. Então, assim, eu falo isso por experiência própria, assim, em relação às minhas filhas, né? Eu sempre falei muito com elas na barriga, né? O meu esposo, o Daniel, sempre conversou muito, a gente, né, canta muito. Então, assim... isso faz toda a diferença. Elas são faladeiras. A de 9 meses está começando aí, soltando muitas palavrinhas, assim, que a gente já vê que vai falar pra caramba. E vai se destacar, porque a geração é que não fala, é só o telefone e tal. Isso. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar. Se é uma família que recebeu, né, agora a notícia, né, estamos grávidos, já começa a conversar. Né? Começa a falar com a sua barriga, a dizer palavras de bênção nessa barriga, porque tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente fala, essa criança já está sentindo também. Sim. Isso faz toda a diferença, tá? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar também, não só quando sai, mas quando está dentro da barriga. Porque a vida uterina é uma vida que também vai
ser reflexo lá fora. Sim. Né? Então, assim, já chegou várias famílias, assim, que eu perguntava, e aí, você conversava muito com a sua barriga? Não, eu não falava. Às vezes eu até esquecia que eu tava grávida. Então, assim, e aí você vai ver, Sim. tá ali, atraso de fala, em alguma situação. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. E aproveitando toda essa experiência que você tem ali de trabalhando com as famílias, quais são os erros que mais se repetem? Teria? Pelo menos 3, assim, que eu sei que deve ter muitos, mas pelo menos 3, para quem tá do outro lado lá conseguir já identificar se tá passando por isso. O primeiro deles é a tela. É um dos erros, assim, que é constante, assim, e me preocupa muito, né? Essa tela. E essa necessidade de trazer isso, né, sempre para casa ali, né? E o outro, assim, que eu vejo é essa falta de comunicação, de conversa, né? Entre mesmo até as famílias, tá? Entre Sim. pai e mãe, de conversar, essa comunicação, e que traz isso para as crianças também, de conversa com eles. Eu vejo que muitas das vezes não tem esse diálogo. E a terceira, que é muito importante, o não brincar, Nossa. tá? Por quê? Agora você pegou pesado, hein? Muito pesado. E já ouvi de famílias, né, falando Que não assim, brinca, que não tem tempo pra ali, sim, pra se divertir. não, e já com ouvi o de filho. famílias falando, eu não sei como brincar, porque eu não tive uma educação onde os meus pais brincavam comigo, então eu não sei como brincar. Ah, meu Deus. E muitas das vezes a gente trazer essas famílias pra terapia e falar, não, então vamos fazer. Sim. Como que você vai brincar? É assim, eu às vezes, né, eu tenho muito esse costume de filmar a minha sessão, mandar pra família, você vai fazer assim. Isso Né? é uma boa, e aí demais. você vai fazer dessa forma, é assim que você vai estimular. Então, assim, o brincar faz toda a diferença na comunicação da criança. Sim. Tá? Principalmente quando são novinhos, os nossos filhos, assim, estão nessa fase inicial, a gente precisa brincar, ter essa interação, né? Da gente colocar ali objetos que possam estimular essa criança. Ou compartilhar também ali os brinquedos. Isso. E não é só comprar um carrinho ou comprar uma boneca e deixar a criança ali. Ela não sabe brincar. Ou até mesmo comprar tudo que a criança quer, né? Sim. Então, é um dos erros, assim, sabe? A gente ter essa questão de comprar tudo ou de ter várias coisas para estimular, mas você não senta 5 minutinhos para ensinar como brincar. Então, assim, é o brincar mesmo simples, gente. Pegou um carrinho ali, né? E fez bibi, esse som que você tá fazendo, né? Isso vai fazer toda a diferença. Tá brincando de bonequinho? Vamos dar comidinha? É o mamá, né? Que a gente coloca. Então, as palavrinhas que você fala ali com a criança. E quando, muitas das vezes, assim, eu vou colocar o quarto erro que acontece às vezes. À vontade. É quando a gente fala de forma infantilizada. Né? Então, assim, há um tempo para todas as coisas, até quando a gente vai falar infantilizado, né? Com um bebezinho, a gente fala mais infantilizado, né? A gente chama essa fala de manhês, que é aquele quando você fala, ai, bonitinho da mamãe, né? Você vai estimulando ali, né? Mas depois isso tem que ser ampliado, e aí você começa a falar água, né, aguinha, não é carrinho, né, você fala carro, porque assim, o que você infantiliza muito se torna muito mais difícil para a criança alcançar, né? Imagina falar carrinho, né, muito grande, então você fala carro, né? Ele nem que seja que ele vai falar cá, mas assim, inicialmente, mas é mais fácil para a criança alcançar também. Então, a gente ter esses cuidados, né? Porque às vezes uma ação boba que a gente faz e não porque percebe. A gente quer infantilizar tudo, aquela coisa muito meiga, né, e tudo. E protetora, como a gente estava falando no início. Exatamente. E aí a gente acaba, assim, atrasando a fala da criança nessas pequenas coisas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E também ter esse limite de quando é essa fala, né, amorosa, manhês e tudo, e quando é uma fala mais firme. E a expressão faz toda a diferença. Porque o que a gente traz para as crianças em relação a estímulos, né, de fala e tudo, é através da nossa expressão, a nossa imitação. O que a gente faz, ela também vai reproduzir. Sim. E é um dos pontos que levam para a fala. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, em relação ao que a gente vai estar trazendo para as crianças. Não ficar na casa silenciosa, trazer uma casa mais animada, uma casa que tenha criança, porque a casa que tem criança é animada. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já alcançou o nível de sonho, assim, esse é o meu sonho, já alcancei profissionalmente? Não, se eu tiver alcançado, eu não tava nem aqui, eu tava no céu. E aquele que para de sonhar, você pode ter certeza. É verdade, sempre tem mais uma. Deus te chamou. Sempre tem mais uma, um anseio, mais um desejo, sempre. Eu acho que isso que é o que move a gente, né? Exatamente. Porque se a gente chegar ali, e depois a gente vai pra onde? O que a gente vai procurar mais, desejar mais, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Agora,
Última pergunta. Tem algum caso na sua trajetória profissional que te marcou? Que você lembra assim até hoje? Falou assim, não, esse aqui realmente virou a chave. Tem, assim, vários casos, né? Mas, assim, um dos casos que mais, assim, me marcou e me pegou, né? Foi em 2024, né? Que eu fechei um dos diagnósticos, assim, de uma criança com uma síndrome que eu nunca tinha estudado, assim, na faculdade, nunca ouvi falar. Porque hoje em dia tem várias síndromes aparecendo, né? Por isso que a gente precisa se atualizar e estudar sempre. E uma paciente, né, que apresentava uma alteração nasal. Então, com a minha especialidade, né, eu já percebi que naquela voz, né, tinha alguma alteração, aquele som não era um som, né, assim, normal, tinha alguma coisa ali. E aí que eu comecei essa busca, né, do que essa criança tinha, né, e aí eu fui e consegui verificar que essa criança tinha uma fenda submucosa, né? Que é uma fenda no céu da boca. Né? A gente não consegue avaliar de forma tão simples. Então, assim, a gente tem que verificar Desafiador, mesmo. então, né? Verificar. E eu só consegui perceber em uma das sessões que eu estava fazendo, onde eu percebi que quando ela abriu a boquinha, ficou uma Nutella agarrada, que a gente estava fazendo um exercício no céu da boca, né? Que eu precisava que ela ficasse com a linguinha no céu da boca e retirando a Nutella. E aí foi quando ficou, eu falei, opa, que isso ficou muito agarrado aqui, né? E aí eu fui entendendo o porquê daquela voz, né, que faz essa alteração e tudo. E aí ela tinha uma alteração na úvula, que a úvula é essa campainha que a gente tem no finalzinho da nossa garganta. Sim. E aí tinha uma pontinha assim nessa úvula que traz alteração para as crianças que têm fenda submucosa. Então, assim, sempre quando vocês tiverem filhos, olhem a úvula ali da sua criança, porque foi uma criança que passou por vários médicos e, assim, não tiveram esse olhar, né? Era uma criança já maior, não era uma criança novinha, então, assim, teve toda essa situação. E foi um caso que me marcou bastante, porque não era um caso que era normal para mim, comum, me fez estudar, me fez aprofundar, mas é o que eu falei lá no início, eu gosto de desafios, né? E assim, são vários outros casos que eu já tive, né, em relação a outras síndromes também. Teve um outro caso que eu fechei há pouco também de uma síndrome diferente. Então, assim, são várias coisas que vai fazendo a gente estudar e vai fazendo a gente querer saber mais e mais. Por isso que você falou em relação ao sonho, não tenho esse nível, assim, cheguei lá. Porque tem muita coisa pra gente fazer. E uma das coisas que eu falo até, assim, pra nós, da área da fonoaudiologia e outras áreas da saúde, não deixem de estudar. Né? E, assim, não tenham um olhar também, assim, fechado. Tenham um olhar ampliado, né? Porque às vezes a criança não tem só um TEA, às vezes a criança ela não tem só um TDAH, às vezes a criança ela tem um TEA, um TDAH e mais uma síndrome. Então a gente precisa investigar, a gente precisa estudar. E não é uma questão de que a gente está caçando problema em relação... Não, é para realmente ajudar. Exatamente, para a gente conseguir entender até onde essa criança vai dar conta também. O quanto antes ser identificado, mais rápido é tratado. E até, Maju, pra gente saber até onde essa criança vai dar conta. Tá? Porque às vezes a gente fica, sabe, insistindo demais ali e às vezes a criança ela não tá dando conta. Não é porque ela não quer, não é porque ela é preguiçosa, porque não existe criança preguiçosa, tá? Uma das coisas também. Às vezes as crianças falam assim, ela não fala porque ela é preguiçosa. Não. Muitas das vezes essa criança ela não está sendo estimulada da forma correta. Então, preguiça não existe na vida da criança. Preguiça só vai ser entendido a partir do momento que é um junior que já entende a palavra preguiça porque ela ouve isso em casa e ela fala e ela vive isso. E ela associa. Entendeu? Sim. Mas quando é crianças pequenininhas, não é questão de preguiça. É questão de falta de estímulo mesmo e de uma direção de como que está sendo conduzido isso. Nai, que bate-papo maravilhoso. Gente, eu tô aqui anotando, pensando, refletindo. Eu tenho certeza que quando eu chegar em casa, eu vou ficar aqui, ó. Sabe? Porque muita coisa boa que a gente falou aqui, muita coisa que a gente conhece outras pessoas que passam por situações como a gente falou aqui. Mas a gente já tá chegando pra reta final desse episódio e eu quero fazer com você aqui o bate-bola rápido. Eu vou fazer algumas perguntas e aí você complementa aí com a primeira palavra ou frase que vier na sua mente, combinado? Vamos lá. Então vamos lá. Uma palavra que define a sua jornada. Excelência. Ser mãe é? Viver um loop.
Servir é? Ai, meu maior ministério, assim. Ai, que lindo, gente. Uma dica para as mães e para os pais. Não deixe passar o tempo. Não existe, cada criança tem o seu tempo. Não vá na ideia de que, avô, avó, fulano demorou a falar e eu vou esperar também. Não, não faça isso. Por favor, né? Tá percebendo? Mãe, a gente sempre sente. Mãe sempre sente que alguma coisa tá alterada. E se você tá sentindo, vá na sua intuição. Tô falando sério. Com certeza. Porque quando a gente se ouve, né, nós mães, no nosso maternar, quando a gente entende que alguma coisa tá alterada, é batata. É aquilo dali realmente tá existindo. E se você tá tentando não ir por medo, vá com medo mesmo, mas entenda que existe uma terceira pessoa que precisa de você. E se você não ter esse olhar, essa busca de procurar, né, ajudar a sua criança, você vai se sentir culpada depois porque o tempo passou e o tempo é cruel. Verdade. Sua profissão é? Ela é eu, né? É a Nayane. Eu toda aqui. Comunicação, conversa, interagir, conhecer pessoas, estar com pessoas, é eu. Nayane, se fosse para você deixar um recado para quem está do outro lado da telinha ali, qual seria? Pode ser um versículo, uma reflexão, pode ficar à vontade. Então, tudo, né, que você se propor a fazer, faça com excelência, né? E uma das coisas que a minha mãe e meu pai sempre colocaram isso para mim, faça como se fosse para o Senhor. Mesmo que você não tenha uma religião, mesmo que você não tenha algo que você siga, entenda que aquilo que você faz, isso lá na frente você vai colher, né? Então, assim, o que você plantou hoje, você vai colher. Então, colha, né, assim, lá na frente, coisas boas, porque você fez aquilo lá atrás com muita excelência, com muito carinho. Então, assim, tenha cuidado no que você vai executar, no que você vai fazer. E, assim, o mais importante de tudo, faça com muito amor, né? Isso vai fazer toda a diferença no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, o que você, né, tiver aí buscando, faça com muito amor e com muito carinho. Nay, para quem está em casa e quer ouvir mais sobre tudo que você tem para dizer para os pais, sobre a fala, quais são os seus arrobas aí? Deixa pra gente. São vários. A gente tem, né, o meu arroba, né, @fono Nay Vieira Reis, que é o meu profissional. A gente tem o nosso da clínica, né, que é @clínica multidisciplinar Aliance. Temos o @clínica Aliance, que é a nossa unidade 2 agora, né, que eu trouxe essa novidade para Majuí também. Sim. E você quer saber mais da gente, do meu trabalho, siga a gente lá nas redes sociais. Vai estar tudo aqui na legenda desse episódio. Pessoal que ficou aqui até agora. Nay, muito obrigada. Eu agradeço. E para você que ficou até aqui com a gente, muito obrigada. Aprenda demais com esse episódio, tem tudo para dar certo. E não posso esquecer que tem presentinhos. Oba! Que isso, produção? Adoro presentes. Presentinhos pra Nay. É uma forma de agradecer a sua vinda até aqui. Muito obrigada. Ai, obrigada. Espero que goste. Com certeza, comer é com a gente mesmo. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio Tem Crente na Mesa. Compartilhe esse episódio no grupo da família, se inscreva no canal, coloque lá pros seus amigos, peça pra eles verem esse episódio que a gente vai ter mais gente sobre Deus. Um beijo, até a próxima.